Então, tô voltando aqui, fiquei um tempinho sem postar vídeo e hoje eu queria, num tom menos desabafatório, digamos assim, comentar um pouco sobre direitos humanos, as gerações de direitos humanos e relacionar isso com dois assuntos. Um assunto que eu vou abordar várias vezes aqui no canal, que foi um pedido que um amigo meu fez de analisar liberdade de expressão e os problemas atuais que a questão da liberdade de expressão suscita no mundo atual. Coisas como politicamente correto, como cultura do cancelamento, paradoxo da tolerância, etc, etc, etc. E para tentar entender um pouquinho mais sobre essas questões de liberdade de expressão, eu queria analisar as gerações de direitos humanos e mostrar que tipo de limites que são necessários quando a gente fala de liberdade de expressão. E gato. Gata, no caso. Mas eu vou também aproveitar um ganchinho que eu tive um debate razoavelmente intenso com um amigo meu no Facebook, mais de um amigo, mas principalmente com um específico, sobre uma declaração que deu polêmica do Bolsonaro e a minha defesa de um ponto de vista mais polêmico também, que é a questão de que o Bolsonaro estava ali com seus simpatizantes, uma simpatizante pediu para ele proibir esse negócio de vacinação. E a resposta dele foi que ninguém pode obrigar ninguém a se vacinar. E aí isso gerou uma certa repercussão sobre se, se pode obrigar pessoas a se vacinar ou não. E até gerou algumas declarações infelíveis dos órgãos de comunicação da presidência e tal. Mas o que eu quero analisar nesse contexto desse vídeo, principalmente, é a questão do confronto entre a liberdade individual de você poder recusar um farmacêutico, recusar um tratamento médico, recusar uma vacina, e o direito à saúde pública, o direito coletivo da saúde pública. Então, é classicamente um conflito entre um direito humano de primeira geração e um direito humano de segunda geração. Explico-me. Vamos entrar na carne do vídeo. A nossa concepção moderna de direitos humanos, ela começa a se estabelecer principalmente, tem alguns antecessores, tem antecessores até da Idade Antiga. Se você for correr atrás do cilindro de Ciro, você vai ter alguns antecessores do direitos humanos. Até poderia comentar por que os valores cristãos, os 10 mandamentos ou coisa do gênero, não são exatamente precursores de direitos humanos, mas aí o vídeo ficaria longo demais. Mas a primeira vez que a expressão direitos humanos é usada historicamente num contexto que a gente está acostumado a usar de coisas e que cada cidadão, cada ser humano tem direito e que principalmente os governos não podem interferir nisso, ou tem que garantir isso, mais do que não poder interferir. Esses direitos seriam independentes de cor, raça, etnia, crença, etc, etc. Essa ideia, por incrível que pareça, é bem moderna. Começa ali na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos. Basicamente, quando a gente começa a criar o conceito do Estado de Direito moderno, do que a gente hoje chama de regime democrático. Inclusive, a primeira declaração de direitos humanos que a gente tem documentada é da Constituição Francesa, da época da Revolução Francesa. E nesse início ali, final do século XVIII, tem que parar para pensar às vezes,
esses direitos que os revolucionários franceses, os founding fathers americanos defendiam, são basicamente direitos individuais, seriam os direitos de primeira geração, direitos individuais de garantias de liberdade, onde você teria a negação, a vedação de que o Estado e os outros indivíduos interfiram em certos direitos. Quando a gente fala, por exemplo, em direito à vida, estou querendo dizer que os outros indivíduos não têm o direito de me matar, ou o Estado não tem o direito de me matar. Então são direitos negativos. O direito à livre expressão, por exemplo. Mais do que eu ter o direito de falar, é o outro e o Estado não ter o direito de me calar. O direito à propriedade privada é o direito, o impedimento do outro tomar a minha propriedade, do outro sendo sempre outros indivíduos, ou principalmente no contexto histórico, o Estado. Porque nós tínhamos, na época, estados absolutistas que não reconheciam esses direitos dos cidadãos. Assim, eles tomavam posses de cidadãos quando achavam que podiam, eles atentavam contra a vida, censuravam, etc, etc, etc. Então, os direitos de primeira geração são basicamente liberdades individuais com garantias negativas, com garantias de ninguém irá avançar nas suas liberdades. Pegando o tema, por exemplo, da liberdade de expressão, é a garantia de que eu não serei censurado, que ninguém irá me agredir ou me ameaçar porque estou falando algo, ou o Estado não tentará me censurar e impedir que eu cometa crimes de opinião. Na verdade, não existiria, não se reconhece, quando se assume a liberdade de expressão, os crimes de opinião como existentes. Certo? Já nessa etapa dos direitos humanos de primeira geração, a gente já pode traçar alguns limites para a liberdade de expressão, mas são os limites que eu não posso usar minha liberdade de expressão para afetar liberdades de outras pessoas. Então eu não posso caluniar, eu não posso difamar, eu não posso basicamente usar a minha expressão com o intuito de ferir a liberdade do outro. Certo? Aí a gente já entra nos direitos de segunda geração. O que seriam os direitos de segunda geração? Os direitos de segunda geração é quando a gente sai da ideia do que o Estado não pode fazer para o que o Estado tem que fazer. Então são direitos positivos, são obrigações que o Estado teria com os seus cidadãos para garantir o bem-estar deles. Então, são direitos onde você não está mais focando no indivíduo, e sim na coletividade. E aí entraria, por exemplo, o direito à informação, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho. E aí a gente já sai um pouquinho da Revolução Francesa e da independência americana, e a gente vai chegar até na Liga das Nações, na OIT, no início da OIT, onde, principalmente na parte dos direitos trabalhistas, se discute muito isso, se debate muito isso. Já há grupos e ideologias políticas que têm problemas em reconhecer esses direitos de segunda geração como direitos legítimos. Certas visões de liberalismo, por exemplo, que consideram isso, falando até hoje, né? Por exemplo, o direito à saúde não é garantido pelo Estado norte-americano. O direito à educação, vai ter muita gente que acha que é uma questão de livre iniciativa, que cada um
corre atrás da sua educação, não seria um direito que teria que ser garantido positivamente. Mas é relativamente aceito, tanto que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 49, é 49 ou 48? É ali finzinho da Segunda Guerra da ONU. Os direitos de segunda geração estão lá contemplados. Então, resumindo, a gente pode dizer, os direitos de primeira geração fala de liberdades individuais, e os direitos de segunda geração fala de obrigações do Estado para garantir a igualdade dos cidadãos. Quando eu falo, por exemplo, no direito à saúde, eu quero que a classe social, a etnia, a cor de pele, o sexo, a identidade de gênero não sejam limitantes para a pessoa ter acesso a recursos médicos ou saneamento básico, certo? Então, a gente pode brincar com o lema da Revolução Francesa, que a primeira geração fala de liberdade, a segunda fala de igualdade, e a terceira vai falar de, acertou, fraternidade. Aí já entra alguns grupos a mais também que negam isso, mas também são direitos reconhecidos pela maior parte da boa doutrina de direitos humanos, que são os direitos difusos. Não são nem coletivos, nem individuais. A gente pode falar, por exemplo, do... Deixa eu consultar minha colinha aqui, porque eu não estou com a memória 100% hoje. Mas a gente pode falar dos direitos, por exemplo, direito à preservação do meio ambiente, direito... Cadê? Deixa eu pegar uma listinha aqui que fica melhor para explicar. Estado Democrático, Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, Direitos Humanos de quinta, de quarta, Direitos Humanos de terceira geração. Estão ali na Declaração da ONU também, a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu até devo deixar um link aqui, vale a pena ler. Eu considero um documento com mais valores morais do que a Bíblia, por exemplo. Bem mais. Mas, assim, esses direitos de solidariedade têm como alvo do direito grupos difusos, quando a gente fala direito à qualidade de vida, por exemplo. Não são grupos específicos. Quando a gente fala autodeterminação dos povos, direito ao meio ambiente, direito ao histórico cultural e à preservação do patrimônio cultural. Então, podem parecer direitos muito difusos para vocês entenderem, mas, por exemplo, caso uma pessoa entre no Louvre e queime a Mona Lisa, por exemplo, ou ela não vai pagar apenas, ela não vai estar violando apenas a questão da propriedade, inclusive não exatamente privada, né? Não sei se o Louvre é privado ou não, mas se eu vou lá e queimo a Mona Lisa ou destruo a Capela Sistina, por exemplo, eu não estou apenas destruindo uma propriedade privada, eu estou destruindo um bem cultural mundial. Então ele afeta um direito de todos nós de preservarmos nossas heranças culturais. Ali, agora se a gente for pensar em termos de limites para a liberdade de expressão e contextualizar eles com os direitos de segunda e terceira geração, a gente começa a perceber alguns problemas bem modernos, né? Que é a questão do discurso de ódio, a questão, eu não estou falando mais de liberdades individuais afetadas pela liberdade de expressão, mas, por exemplo, uma apologia ao nazismo, eu estou afetando a autodeterminação dos povos.
eu estou afetando direito à qualidade de vida de certas etnias. E por aí vai. Então, o que a gente tem hoje de dificuldade de traçar certos limites, como, por exemplo, fake news. Vou pegar algo que eu, inclusive, não tenho opinião formada. Alguém começa a divulgar fake news sobre impactos ambientais. Isso seria uma violação de direito ao meio ambiente ou não? Indo direto ao ponto, começar a divulgar a pseudociência que nega o aquecimento global é uma violação de direitos humanos? Eu não sei. Eu não tenho a resposta para isso. Mas o que eu quero fazer entender é que a gente tem que entender que qualquer direito humano tem o limite dos outros direitos. Quando as pessoas me questionavam antigamente sobre os limites de direitos, eu sempre falava que os direitos coletivos, quando em conflito com os direitos individuais, normalmente os coletivos teriam primazia, que quando há um conflito entre um direito coletivo e um direito individual, se optaria, o mais correto seria se optar, na maioria dos casos, pela preservação do direito coletivo em sacrifício ao direito individual, as pessoas estranhavam. Para mim, me parece eticamente muito tranquilo falar isso, porque o direito de muitos é mais importante que o direito de um. Mas as pessoas resistem a essa ideia. Não são poucas. Porque elas acabam muito focadas no indivíduo que perde o direito individual. Dando um exemplo concreto, que é o exemplo da polêmica do Bolsonaro, que era o exemplo que eu costumava usar, achando que seria intuitivo para as pessoas entenderem essa questão, é uma situação de pandemia. Não vou falar da questão da vacina primeiro, eu vou falar do primeiro caso e segundo caso de Covid-19 em Brasília, no Distrito Federal. Foi uma mulher, foi detectada com Covid, ela teve um quadro gravíssimo, foi internada na UTI e o marido dela acompanhou o processo de tratamento dela, só que ele se recusou, ele estando lado a lado com a primeira paciente de Covid do Distrito Federal, ele se recusou a fazer exame, se recusou a ficar em isolamento, argumentando que ele tinha o direito individual de privacidade médica e de recusar tratamento. E também tinha o direito individual de ir e vir. Isso foi parar na justiça. O TJDF não deferiu isso e ele foi obrigado, dias depois do diagnóstico da esposa, obrigado a fazer o exame, deu positivo, e ele foi obrigado a ficar em quarentena domiciliar. Isso é uma clara violação do direito de ir e vir, uma clara violação do direito dele de recusar um exame médico, mas, no entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o direito coletivo à preservação da saúde pública tinha que ser defendido. E eu lembro que a maioria, eu não lembro de ninguém, inclusive, ficar revoltado com essa decisão do Tribunal de Justiça Federal, e a maioria ficou revoltado com a idiotice, a insanidade do marido dessa mulher. Essa decisão, inclusive, se baseou em uma lei federal que o Bolsonaro editou lá no início da pandemia, quando ainda não tinha casos no Brasil, se eu não me engano. Ele editou uma lei
ele sancionou, né? Eu acho que passou pelo Congresso, eu teria que pesquisar, mas eu posto, não vou lembrar o número da lei agora, mas eu posto o link dela aí. Onde prevê, entre outras coisas, o instituto legal do, do Estado, seja poder judiciário, seja poder executivo, de impor obrigatoriamente exames médicos, tratamento médico e vacina, no caso da Covid. Vacina, exatamente. Uma lei sancionada pelo Bolsonaro que prevê que o governo pode obrigar um cidadão a ser vacinado. É óbvio que essa obrigação ela não é 100% eficiente. É óbvio que mesmo que o Estado tente vacinar todo mundo, vai ter gente que vai acabar não sendo vacinada, mesmo que ele tente obrigar todo mundo a ser vacinado. São 220 milhões de pessoas. Mas a questão da obrigação legal significa impor algum tipo de apenação, uma multa, ou então, por exemplo, direito de trabalhar num local público só é garantido se você apresentar seu cartão de vacinação. Sanções desse tipo, assim, do tipo, eu só vou poder trabalhar numa loja de um shopping e atender o público se eu tiver vacinado. São possibilidades legais que me parecem uma decisão ética muito simples, muito fácil, muito adequada. Por quê? A priori, o Estado não pode obrigar uma pessoa a tomar uma substância que ela não quer. Não pode obrigar a pessoa a fazer um tratamento médico que ela não quer. Se a pessoa é adulta. Se é criança, e entre outras questões. E isso é questão de direito individual mesmo. Mas quando nós estamos numa situação de pandemia, isso afeta a população como um todo. Eu não estou mais colocando em risco apenas a minha saúde, eu estou colocando em risco a saúde coletiva. E se nós temos um direito de segunda geração que prevê que é dever do Estado garantir a saúde pública, então é obrigação do Estado analisar se há casos, grupos e situações onde a vacina tem que ser compulsória. Foi o exemplo que eu dei. Assim como o Estado tem o direito de obrigar um cidadão a ficar em isolamento médico, um cidadão que tenha tido exame positivo de Covid, ficar em isolamento médico, ou obrigar um cidadão a fazer o teste de Covid em uma situação específica, também é perfeitamente ético o Estado considerar que certos grupos, ou dependendo da situação, a população inteira, seja obrigada a se vacinar ou sofrer as sanções legais cabíveis. É claro que vai ter gente aí imaginando, sei lá, a polícia arrastando pessoas por centro clínico. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Mas pode chegar a ser assim, inclusive, dependendo da gravidade do surto, etc, etc. Não é assim, provavelmente, na situação da Covid, mas creio, eu teria que pesquisar isso, creio que isso deve ter acontecido em algum surto de ebola na África, que chegaram a esse ponto. Na história do Brasil, a gente teve a revolta da vacina, que aconteceu quando o governo tentou obrigar a população a ser vacinada contra a varíola. Então, já há até um instituto legal, já há lei sancionada pelo Bolsonaro para se fazer isso. E em um momento de irresponsabilidade, não entendendo os direitos do Estado,
o Bolsonaro dá essa declaração infeliz que ninguém pode obrigar ninguém. E depois houve declarações da SECOM, se eu não me engano, dizendo que não cabe ninguém impor obrigações no combate à Covid. E não funciona assim. Já não é muito diferente, já há casos de várias limitações de direitos individuais para a preservação da saúde pública no caso da Covid. Um dos exemplos mais óbvios possíveis é o fechamento do comércio e o fechamento compulsório do comércio, que aconteceu no país inteiro. E caso o lojista, o pequeno empresário, optasse por manter o seu negócio aberto, ele podia ser fechado à força, multado e até sanções mais graves. Houve situações de pessoas tendo seu direito de ir e vir limitados, que é o que a gente chama de lockdown, onde você não tem a liberdade de sair de casa mesmo com máscara, com álcool em gel. A imposição do uso de máscaras também é uma limitação do direito individual. E eu acho surpreendente que todas essas limitações, não só a questão a possível questão da vacina, mas a questão do fechamento de comércio, a questão do lockdown, a questão do uso de máscara, tem gente questionando. Eu acho estranhíssimo isso. Eu, individualmente, sempre achei que a situação de pandemia seria um exemplo nítido onde o direito coletivo se sobrepõe ao direito individual. É curioso, né? Curioso como a sociedade surpreende a gente. Eu sempre imaginei que a sociedade entenderia, inclusive se fosse uma situação, no exemplo que eu dei, que eu vou dar agora, eu acho que a maioria concordaria. Digamos que uma pessoa foi inoculada com uma arma biológica extremamente contagiosa. E ele diz: eu tenho liberdade de ir e vir. E quer ir, sei lá, para um show de rock, para um jogo de futebol, na arquibancada. Ele tem esse direito? Não tem, gente. Não tem. Inclusive, o caso que eu citei do marido do primeiro caso de Covid do DF, essa obrigação que o Estado impôs sobre ele só foi possível porque a gente ainda estava numa situação de rastreamento individual. A gente ainda conseguia dizer, estes 2 casos são os 2 casos de Covid do DF. Quando a coisa saiu do controle, quando a gente não conseguiu mais fazer rastreamento individual, parece que o pessoal, agora que pode ser comigo, eu aceito limitar o direito do marido do primeiro caso de Covid do DF, porque não sou eu. Agora, quando afeta a minha liberdade individual, aí é totalitarismo do Estado. Eu estou muito disposto a sacrificar a liberdade individual do outro para preservar o direito humano de segunda geração, mas o meu não. É por isso que eu vou recusar usar máscara. Muito engraçado essas dores, né? Eu quero o meu direito de segunda geração e eu quero o meu direito de primeira geração, intocados. E é muito similar a quem quer se escudar atrás da liberdade de expressão para fazer discurso de ódio, para fazer divulgação de fake news. Então, o que eu queria era introduzir essa questão aí. Vou tentar deixar dessa vez mais links informativos sobre direito de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Há grupos que falam em direitos de quarta geração e quinta geração, só que aí a gente já está entrando em polêmicas que vão além do meu conhecimento, porque são direitos que
que inclusive não são reconhecidos oficialmente pela ONU, não entraram em normas constitucionais de países, de estados como democracias ocidentais. Então é uma coisa que ainda está se debatendo. E como fica muito didático a gente tentar entender os direitos de primeira geração de igualdade, direitos de segunda geração de liberdade e de terceira geração de fraternidade, falar de quarta e quinta geração romper essa coisa bonitinha também, didática, e eu ia me complicar aqui. Mas vamos pensar nisso, gente. É realmente um dilema ético a gente obrigar alguém a fazer um exame médico, a tomar um remédio ou tomar uma vacina num caso de pandemia? Faz sentido a gente achar que isso é uma violência? Será que o direito de um vale mais que o direito de todos? É isso aí.